Quantas vezes você já deixou que uma situação pequena estragasse seu dia? Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz. Você pode sim ter esperança. E você pode experimentar vitória em relação a essas coisas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos, capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu, a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas. Não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu creio que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida.
A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José. Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim. Perdoar pode até parecer difícil, mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta, sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade,
mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado, não fica só calado, não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim, olha, minha mente pertence a Cristo. Ou Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias. Eu levo cada pedido à presença do Pai. Eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje, nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele,
mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que a ansiedade perca espaço. Que a tristeza não tenha mais domínio. E que cada mente que está recebendo a tua palavra seja cheia da tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados, por esse papel, ó Deus, que não anda, que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia, é uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você tem buscado entender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já se sentiu perdido em relação a isso, sem ter uma direção clara? A Bíblia nos mostra que é possível sim conhecer a vontade de Deus e que quando isso acontece, a nossa vida se transforma em uma jornada frutífera e cheia de propósito.
O texto que eu quero refletir junto com você hoje está em Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Olha só, se você está buscando ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você quer fortalecer sua vida espiritual, ou se você quer fazer parte de uma grande corrente de oração, unindo a sua voz a milhares de outras vozes que clamam a Deus todos os dias, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós refletimos na palavra do Senhor. E o nosso objetivo é receber de Deus direção, esperança e fortalecimento espiritual. Hoje, nós vamos falar sobre como viver de modo digno, de acordo com os padrões de Deus, frutificando em boas obras e sendo fortalecidos pela glória do Senhor. Eu quero explorar 4 aspectos desse texto que eu li aqui, escrito por Paulo. O pleno conhecimento da vontade de Deus, viver de maneira digna e frutífera, crescer no conhecimento de Deus e ser fortalecido pelo poder da glória de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber diariamente uma palavra de fé e esperança que vai alimentar a sua alma, renovar a sua confiança em Deus e fortalecer muito a sua caminhada espiritual. No versículo 9, Paulo diz que ele ora para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele usa o termo pleno conhecimento. No grego, a palavra usada é epignosis, que vai além de uma mera informação. É um conhecimento relacional, que molda a vida, que transforma o coração. Muitas pessoas vivem confusas, tentando adivinhar a vontade de Deus. Mas Paulo nos mostra que esse conhecimento vem de uma busca sincera no Espírito, fundamentada na palavra. O verso 10 diz assim: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Viver de modo digno significa refletir na nossa conduta o caráter de Cristo. Não é perfeição, mas coerência de vida. É viver aquilo que a gente prega. Assim como uma árvore é conhecida pelos frutos, o cristão é reconhecido pelas obras que glorificam a Deus. Jesus falou em João capítulo 15, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim serão meus discípulos. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu terei uma vida frutífera. Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu terei uma vida frutífera. Porque a palavra de Deus está nos prometendo isso, irmãos. Amém?
Ainda no verso 10, Paulo mostra que a vida cristã é um processo. Ele diz assim: crescendo no conhecimento de Deus. Não basta só ter um encontro inicial com Cristo. É preciso avançar diariamente, aprofundando cada vez mais em quem Deus é. Esse crescimento é progressivo, é contínuo e, consequentemente, ele deve resultar em uma vida de obediência e intimidade com o Senhor. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós confiamos nele e menos a gente se abala pelas circunstâncias. Já o versículo 11 traz uma promessa: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aqui não fala de um poder humano, mas do poder da glória de Deus em nós. Sabe, irmãos, Paulo deseja que os cristãos suportem as provações não com desespero, mas com paciência e alegria, porque o Espírito Santo opera em nós de uma forma sobrenatural. Ele nos dá uma força interior que nos permite vencer as adversidades da vida. Aqui está o segredo da perseverança. Não é a nossa força, mas a força da glória de Deus sustentando a nossa caminhada. Se você deseja viver essa realidade na sua vida, você precisa se render ao Espírito Santo. Você deve buscar diariamente a presença de Deus e colocar a sua vida debaixo da direção dele. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva a declaração de hoje: eu terei uma vida frutífera. Eu terei uma vida frutífera. Se você está orando por uma causa específica, coloque ela aqui nos comentários. Se você tem intercedido pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se você tem passado por lutas, por dificuldades, por desertos ou tempestades, coloque o seu nome aqui e nós vamos orar juntos pela sua vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra que hoje nos ensinou sobre a importância de buscarmos o pleno conhecimento da Tua vontade. Ó Deus, que nesta semana que está começando, nós possamos viver não de acordo com os nossos desejos, as nossas vontades, mas segundo o Teu Espírito. Pai amado e querido, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que cada um seja cheio de sabedoria e entendimento espiritual. Que o Senhor revele os teus planos. Que o Senhor dê clareza em cada decisão e direcione os passos do teu filho, da tua filha. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira digna, frutificando em boas obras. Que a nossa vida seja um reflexo de Cristo diante do mundo. Que a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas atitudes glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, eu oro também por cada um, para que continue crescendo no conhecimento de Deus. Cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Que nós possamos ter sede da Tua presença. Que possamos arder no coração o desejo de estudar a Tua palavra e também coragem para obedecer a Tua voz. Fortalece os Teus filhos com o poder da Tua glória. Dá perseverança, Senhor, àquele que está cansado. Dê paciência àquele que tem enfrentado
dificuldades e conceda a tua alegria e a tua paz, mesmo no meio das provações. Eu quero orar por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome que foi mencionado aqui representa uma família, Senhor. E eu sei que muitas dessas famílias estão passando por momentos de crise. Mas eu clamo ao Senhor para que haja restauração, para que aqueles que enfrentam enfermidades recebam a cura, para que aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm de onde tirar os seus recursos, possam encontrar portas abertas, possam receber a tua provisão. E para aqueles que se encontram aflitos, que eles possam nesse momento receber o consolo do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos pela fé que a tua presença encha cada coração nesse momento, trazendo renovo, paz e esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus concederá a você uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida próspera. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quem nunca foi ferido por alguém? Uma palavra dura, uma traição, uma decepção, uma injustiça. Todos nós já passamos por situações que deixaram cicatrizes. Mas a questão não é se nós vamos ser feridos, mas sim o que nós vamos fazer com essas feridas. Guardar mágoa parece ser uma coisa natural do ser humano. Só que isso nos aprisiona, sabia? Já o perdão pode parecer difícil, e é difícil em alguns casos, até impossível para algumas pessoas, mas o perdão tem um poder libertador. E a Bíblia nos mostra que o perdão não é só uma opção, é um mandamento para todos nós que somos filhos de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus disse o seguinte: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus deixa muito claro, irmãos, não existe perdão de Deus sem o nosso perdão ao próximo. O perdão é o caminho de ida e volta da graça de Deus em nós. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, o seguinte: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Esse versículo, ou essa passagem, mostra que o perdão está diretamente ligado à nossa vida espiritual. Deus não recebe a nossa adoração se ela não vier de um coração limpo, livre de rancor. O perdão, então, é requisito não apenas para os relacionamentos humanos, mas para a comunhão com o próprio Deus.
No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35, eu não vou ler tudo aqui, senão a mensagem vai ficar muito grande, mas nessa passagem, Jesus contou a parábola de um servo que devia ao rei uma quantia enorme, uma quantia que podemos considerar impagável. Aquele rei, movido por compaixão, perdoou a dívida do servo. Mas esse mesmo servo não foi capaz de perdoar uma quantia pequena que outro servo estava devendo a ele. Aí o rei ficou indignado e disse o seguinte: servo malvado, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você? Aqui fica uma lição muito clara para nós. Diante de tudo o que Deus já nos perdoou, negar perdão para alguém é uma incoerência. Quando você dá o like aqui nesse vídeo, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Por isso que em todo vídeo que eu posto aqui, eu peço que você faça isso. Dê o like, o seu joinha. Isso impulsiona o nosso vídeo. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever também no canal. Nós postamos vídeos aqui de orações e reflexões diariamente. Então se inscreva e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O escritor C.S. Lewis disse o seguinte: perdoar o imperdoável é o que mostra que temos a graça de Deus em nós. Eu vou ler novamente. Talvez exista alguma situação pela qual você está passando ou que você passou, que você considera imperdoável. Aí, C.S. Lewis escreveu assim, olha: perdoar o imperdoável é o que mostra, é o que revela que temos a graça de Deus em nós. Essa frase de C.S. Lewis é muito profunda. Qualquer pessoa pode perdoar pequenos erros, mas só alguém que experimentou o perdão de Cristo pode liberar perdão em situações que parecem impossíveis. O perdão humano é limitado, mas o perdão que vem de Deus é sobrenatural. Perdoar não é dizer que o erro não teve importância, mas é se recusar a ser escravizado pela dor que esse erro provocou. É abrir mão do direito de vingança e entregar o caso nas mãos de Deus. Sabe o que o perdão faz em nós? Ele liberta o nosso coração. A mágoa é igual um veneno, irmãos, que nos aprisiona. E o perdão é a chave que abre a cela. O perdão restaura relacionamentos. Nós fizemos um encontro de casais na semana passada e nós vimos ali muitas pessoas feridas, homens e mulheres, que precisavam somente de uma coisa: perdão. Precisavam liberar perdão, precisavam pedir perdão. E Deus derramou a graça dele sobre a vida de muitos casais e houve um quebrantamento muito grande através do perdão. Então, o perdão restaura relacionamentos. Assim como nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós também podemos reconciliar uns com os outros. O perdão torna a nossa adoração aceitável a Deus. Você viu o texto que eu li? Nós não podemos oferecer algo a Deus com o coração endurecido. E a quarta coisa, o perdão nos torna semelhantes a Cristo. Jesus, mesmo na cruz, mesmo sendo injustiçado, ele
orou a Deus dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu aprendi uma coisa. Nós somos feridos e ferimos. Mas nós também podemos ser curados e proporcionar cura a outras pessoas. Nós somos vítimas de outras vítimas. Aquele que te feriu também é uma pessoa que foi ferida. De uma maneira direta ou indireta, ele foi ferido, ela foi ferida. Amém? Então, não hesite em liberar perdão. E não tenha receio de pedir perdão. Eu disse lá no encontro de casais, existe uma expressão que pode revolucionar a sua vida. Ela é simples. É só você dizer assim, olha, eu errei, me perdoa. Essas palavras podem revolucionar o seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele familiar, seja no seu trabalho. Porque quando você diz isso, você está reconhecendo que errou. Então, não hesite em pedir perdão e em liberar perdão. Perdoar não é esquecer a dor, mas é escolher não deixar que essa dor te controle. Não é justificar o erro do outro, mas é escolher não carregar mais o peso da mágoa. Eu quero que você faça um exercício hoje, enquanto eu estou ministrando aqui essa palavra. Onde você estiver, feche os seus olhos e lembre da pessoa que você precisa perdoar. Lembra dessa pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez mal, que te caluniou, que foi injusta com você. De olhos fechados, lembra dessa pessoa aí. E diga o seguinte: Senhor, eu escolho perdoar essa mulher. Eu escolho perdoar esse homem, assim como o Senhor me perdoou. Faça esse exercício. Eu escolho perdoar ele. Eu escolho perdoar ela, assim como o Senhor me perdoou. Aproveite e escreva aqui nos comentários: eu escolho perdoar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo te trouxe à memória o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica que você está enfrentando na sua vida, coloque ela aqui nos comentários. Mas junto com o seu pedido de oração, coloque essa frase: eu escolho perdoar. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós aprendemos sobre o poder do perdão. E reconhecemos que assim como recebemos o Teu perdão, nós também precisamos perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui carregam feridas antigas, dores profundas. Ó Deus, essa pessoa tem carregado mágoas que pesam no coração dela. Mas eu peço que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo. Traga cura interior sobre a vida dele e sobre a vida dela. Dê a essa irmã e a esse irmão força para que ele libere perdão, para que ela libere perdão. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós guardamos rancor. Assim como está escrito, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Nós queremos hoje alinhar o nosso coração contigo. Não somente conhecer, mas viver essa palavra. Eu oro por casamentos feridos,
por palavras duras, por traições, por decepções, por mágoas, para que, através do perdão, o Senhor traga restauração a esse lar. Eu oro por famílias que estão divididas, para que haja reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos, entre familiares. Eu oro por essa amizade, Deus, que era tão bonita, era tão firme, tão forte, tão inspiradora, mas que por causa de alguma mágoa, de alguma contenda, foi quebrada. Que essa amizade seja restaurada hoje, em nome de Jesus, que o perdão reabra o caminho da comunhão. Nós sabemos que em muitas situações o perdão não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas nós também sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha. Dá-nos, ó Deus, o mesmo coração que estava em Cristo, que mesmo sendo injustiçado, pendurado numa cruz, perdoou os seus opressores, perdoou aqueles que estavam o crucificando. Que nós possamos experimentar a liberdade de quem não deve nada a ninguém, porque já perdoou tudo e todos. Tira o orgulho do coração desse homem e dessa mulher. Esse orgulho que tem impedido ele de perdoar, que tem impedido ela de liberar perdão. Que a paz que vem do Senhor, através do Espírito Santo, inunde os corações e que a nossa vida seja marcada pelo amor, que tudo suporta, que tudo perdoa. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, libere perdão para quem te ofendeu e peça perdão também. Crie esse hábito de pedir perdão, de reconhecer que você também errou, você também, de alguma maneira, magoou essa pessoa e você precisa pedir perdão para ele, para ela. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e aí vai aparecer várias opções para você. Selecione o ícone do WhatsApp. Selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem lá nos seus grupos. Ah, pastor, lá no grupo só tem postagem de política, de futebol, de notícias, de crimes. Pois é, compartilha a palavra de Deus. Me ajude a espalhar a palavra de Deus para muitas pessoas. Certamente essa palavra é necessária para alguém que você conhece. E se você não quer compartilhar no grupo, mande individualmente para as pessoas com quem você se comunica. Essa pessoa vai ouvir essa mensagem e o Espírito Santo vai falar com ela. Eu creio nisso. Se você crê, compartilhe também. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja livre para fazer isso, tá bom? Os vídeos são postados gratuitamente todos os dias aqui no YouTube e compartilhados em milhares de grupos por esse Brasil, por esse mundo afora. Mas se você quiser nos apoiar, aqui na descrição do vídeo tem várias formas. E eu quero agradecer às pessoas que têm nos ajudado financeiramente através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você para mais uma reflexão bíblica. E no final nós vamos orar juntos aqui. Amém? Olha só, talvez
você esteja orando há muito tempo por um milagre. Você pede pela cura, pela restauração do seu casamento, pela salvação dos seus filhos. Talvez você esteja clamando a Deus por uma porta de emprego, mas parece que o céu está em silêncio. Você já teve essa impressão? E aí surge a pergunta: por que Deus muitas vezes não nos responde? Surge essa dúvida na nossa mente. Será que eu estou orando em vão? Porque Deus não está me respondendo. O silêncio de Deus é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Mas a boa notícia que eu quero trazer para você hoje é que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Mesmo no silêncio, Deus está presente. Amém? O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Quando você dá o like, você está nos ajudando a alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus. Porque quanto mais likes um vídeo tem, mais o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias aqui junto com a gente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Salmos 13, versículos 1 e 2. É um salmo de Davi. Diz o seguinte: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha que texto interessante, irmãos. Davi conhecia o silêncio de Deus. Ele clamava, mas parecia não ter resposta. Só que mesmo em meio à dor, ele continuava orando. Isso aqui nos ensina que a oração deve permanecer, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Outros exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Jó, durante grande parte do seu sofrimento, Jó não ouviu nenhuma resposta de Deus. Ele ouviu os amigos, ele ouviu a esposa, mas Deus permaneceu em silêncio por um longo período. Só depois de algum tempo, o Senhor se manifestou a ele. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 9, diz que orou 3 vezes para que Deus retirasse dele o espinho na carne. Deus não retirou o espinho. Ou seja, Deus não respondeu essa oração do jeito que Paulo estava querendo que ele respondesse. O que Deus disse a ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui eu posso aprender que nem sempre Deus nos dá o que nós pedimos, mas Ele nos dá o que nós precisamos. Um outro exemplo de uma
oração não respondida é Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus orou a Deus. Ele disse assim, olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas diante dessa oração, o céu permaneceu em silêncio, porque o plano de Deus era maior. O silêncio abriu caminho para a cruz, e a cruz abriu caminho para a nossa salvação. Em Mateus 27, no verso 46, diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? E o quarto e último exemplo aqui na Bíblia, de uma pessoa que eu me lembrei enquanto eu estava preparando esse estudo aqui, foi José no Egito. Lembra que José foi vendido como escravo pelos irmãos, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e foi esquecido lá na prisão. José passou muitos anos sofrendo. E a Bíblia não menciona que Deus falava com ele nesse período. Mas mesmo no silêncio, o Senhor estava conduzindo cada detalhe da vida de José. No tempo certo, ele saiu da prisão para se tornar governador do Egito e instrumento de salvação para a sua família e para muitas nações. Isso aqui nos mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas sim parte do processo de preparação para algo muito maior. O que nós aprendemos quando Deus se cala? O silêncio não significa abandono. Jó descobriu que mesmo sem falar, Deus estava presente em cada momento da sua vida, em cada detalhe da sua história. Outra coisa, o silêncio amadurece a fé. Quando nós não vemos respostas, nós somos convidados a confiar no caráter de Deus e não apenas nos resultados visíveis. E o silêncio também abre espaço para que o propósito de Deus se cumpra. Às vezes Deus não responde como nós queremos, porque Ele tem algo maior do que nós podemos imaginar. Eu quero falar para você, hoje, você que está aqui assistindo essa mensagem comigo. Se você está orando há muito tempo e não vê respostas, não desanime, não fique desanimado, meu irmão, não fique desanimada, minha irmã. O silêncio de Deus não significa que Ele está te rejeitando, mas que Ele está te treinando. É no silêncio que Deus fortalece a sua fé. É no silêncio que Deus molda o seu caráter e prepara o terreno para algo maior. Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém viu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Receba essa palavra no seu coração. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Continue orando, continue crendo, continue esperando no tempo do Senhor. Continue guardando a sua santidade, os seus princípios. Quando você não entender o silêncio, lembre-se do que Deus já falou na cruz. Você é amado, você é escolhido, você jamais será abandonado. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém?
escreva aqui. Mesmo que você esteja percebendo o silêncio de Deus diante das suas orações, escreva ela aqui nos comentários, como uma atitude de fé. E declare o seguinte: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, ou alguma situação específica pela qual você está passando, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros aqui nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque hoje a Tua palavra nos lembra que mesmo quando o Senhor parece em silêncio, o Teu amor continua presente, continua constante. A Tua presença nunca nos abandona. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor tem nos acompanhado. Ó Deus, eu quero orar por cada pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido as Tuas respostas, não tem visto a manifestação do Teu poder. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns até pensam em desistir. Pai, renova a esperança dessa pessoa agora. Mostra a ela que o silêncio não significa ausência, mas preparação. E que mesmo no silêncio, ela tem sido cuidada, protegida, guardada, acolhida e sustentada pelo Senhor. Assim como Jó perseverou, que o Senhor nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da Tua graça, ajuda-nos, ó Deus, a descansar na suficiência que vem de Ti. E assim como Jesus, lá no Getsêmani, nos dê coragem suficiente para dizer, para declarar: seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que estão clamando hoje aqui pela cura. Ó Deus, que o Senhor derrame o Teu bálsamo sobre essa vida. Dê refrigério a esse irmão, a essa irmã que tem lutado contra essa enfermidade. Eu oro por cada casamento que está vivenciando nesse momento um tempo de crise. Pessoas que estão em busca de uma restauração. Eu quero orar por cada família representada aqui nos comentários desse vídeo. Famílias que clamam pela salvação de seus filhos. Ó Deus, mesmo quando a resposta ainda não chegou, que a fé dessa pessoa permaneça firme. Enche cada coração aqui, ó Deus, com a paz que nós não conseguimos compreender. Que o Espírito Santo traga consolo, força e esperança para continuarmos crendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre os olhos espirituais de todos aqueles que não estão conseguindo perceber o Teu agir. De pessoas que, assim como Agar lá no deserto, não conseguiam enxergar saída. Mostra o poço de água. Mostra a essa pessoa a provisão escondida. Revela a ela que o Senhor já preparou o escape. Eu quero pedir ao Senhor que no tempo certo o Teu silêncio se transforme em resposta. Aleluia. Que o Teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar em Ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração hoje. Talvez
essa mensagem de hoje seja uma resposta para muitas pessoas. Por isso eu quero pedir mais uma vez que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Mande essa mensagem para os seus contatos. É só você clicar aqui, no YouTube, tem um botãozinho compartilhar. Clica nesse botão, aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E aí você cola o link da mensagem lá nos grupos que você participa. Não tenha receio de mandar essa mensagem para muitas pessoas. Algumas pessoas que recebem Minuto com Deus ficam escolhendo para quem mandar. Mande para todos que você conhece, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não volta vazia. Talvez a pessoa para quem você mandar não será alvo dessa mensagem, mas a outra para quem ela vai mandar pode receber esperança no seu coração através dessas palavras. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma.
Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta como alguém pode nascer de novo sendo velho, quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual
mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança, cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo o mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família, dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas,
Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre,
corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha: nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo: cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão: sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos
são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32, olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira.
Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade, dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje, que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.